Mariana Lopes nunca imaginou que a solidão pudesse fazer tanto barulho. Desde que perdeu o marido, os dias passaram a ser longos demais e as noites silenciosas demais. Ela seguia vivendo, não por esperança, mas por hábito. Naquela manhã fria, em uma estrada esquecida perto da Serra do Sol, Mariana caminhava sem destino certo, tentando organizar os pensamentos e aliviar um coração pesado demais para carregar sozinho. Foi então que algo chamou sua atenção. Entre o mato alto e a terra seca, surgia uma cabana antiga, caída, sem telhado, como se tivesse sido apagada do mapa e da memória das pessoas. Não havia fumaça, não havia sinais de vida. Ainda assim, Mariana sentiu um arrepio estranho, uma sensação que não vinha do frio, mas da intuição. Algo ali não estava completamente morto. Ela hesitou por alguns segundos. Poderia simplesmente continuar andando, fingir que não viu nada, como tantos outros provavelmente fizeram antes dela. Mas havia algo naquela cabana que a puxava para perto, como se o silêncio estivesse pedindo para ser ouvido. Ao se aproximar, Mariana percebeu que aquele lugar não era apenas uma construção abandonada. Era um reflexo da própria dor que ela carregava por dentro. Cada passo em direção à cabana parecia também um passo em direção a si mesma. Ela ainda não sabia, mas aquele encontro mudaria tudo. O que começaria como uma simples curiosidade se transformaria em uma descoberta capaz de redefinir o sentido de perda, compaixão e recomeço. Porque às vezes, quando uma mulher ferida encontra outra ainda mais esquecida, nenhuma das duas sai a mesma. Mariana Lopes parou diante da cabana por alguns instantes, sentindo o coração bater mais forte a cada segundo. O silêncio ali não era vazio, era pesado, carregado de histórias que ninguém quis ouvir. Lembrando da dor que a acompanhava desde a perda do marido, ela respirou fundo e deu mais um passo à frente. A madeira apodrecida rangia sob seus pés, como se protestasse contra a presença de alguém depois de tantos anos de abandono. Foi então que ela ouviu um som quase imperceptível, um suspiro fraco, irregular, que não poderia vir do vento. Mariana congelou. O arrepio que sentiu percorreu seu corpo inteiro. Por um breve momento pensou em recuar, mas algo mais forte do que o medo a empurrou para dentro. Ao afastar um pedaço de tecido velho que servia como porta improvisada, seus olhos levaram alguns segundos para se acostumar à pouca luz. No canto da cabana, sentada sobre o chão de terra, estava Dona Alzira Ferreira, pequena, curvada pelo tempo, envolta em roupas gastas e sujas. Ela parecia fazer parte da própria casa. Seus olhos cansados se levantaram lentamente, sem surpresa, sem esperança, apenas resignação. Era o olhar de alguém que já havia sido esquecida tantas vezes que deixou de esperar qualquer coisa. Mariana sentiu o peito apertar. Aquela cena atravessou suas defesas com uma força inesperada. Não era apenas a visão de uma idosa abandonada. Era o reflexo do que poderia acontecer com qualquer mulher quando o mundo decide virar o rosto. Ela se agachou com cuidado, tentando não assustar Dona Alzira, e falou em voz baixa, como se o respeito fosse a única coisa que ainda pudesse oferecer naquele momento. Aos poucos, a história começou a se revelar em fragmentos. Dona Alzira vivia ali havia anos. Não sabia ao certo quantos. O tempo deixara de ter importância desde que fora deixada para trás pela própria família, considerada um peso, um problema a ser escondido. Sobreviveu com doações raras, restos de comida e uma resistência que só quem já perdeu tudo consegue entender. Mariana sentiu um nó na garganta. Pensou na própria solidão, nas noites em que sentiu que ninguém se importava com sua dor. Mas diante daquela mulher,
Sua tristeza pareceu menor, não menos válida, apenas diferente. Pela primeira vez desde que ficou viúva, Mariana percebeu que sua dor poderia servir para algo além do sofrimento silencioso. Sem pensar muito, ela abriu a bolsa e ofereceu o pouco que tinha. Um pedaço de pão, uma garrafa de água, uma blusa para proteger do frio. Não eram grandes gestos, mas para Dona Alzira significavam mais do que qualquer promessa. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a olhava como um ser humano. Enquanto o sol começava a baixar por trás da Serra do Sol, Mariana sentiu que não podia simplesmente ir embora. A cabana, a idosa, aquele encontro, tudo estava agora conectado à sua própria história. Ela ainda não sabia como, nem de que forma, mas tinha certeza de uma coisa: aquele dia marcava o início de algo que nenhuma das duas poderia evitar, porque quando duas mulheres feridas se encontram, o destino raramente permanece o mesmo. Mariana Lopes passou a noite inquieta depois de deixar a cabana. As imagens de Dona Alzira Ferreira sentada no chão frio, envolta em silêncio e abandono, não saíam de sua mente. Ainda antes do amanhecer, ela voltou à Serra do Sol, carregando uma sacola com comida, remédios simples e uma manta velha. Não era apenas preocupação, era a sensação clara de que aquele encontro tinha aberto uma porta que não podia mais ser fechada. Ao chegar, Mariana percebeu detalhes que antes haviam passado despercebidos. As paredes da cabana estavam marcadas pelo tempo, mas também por tentativas antigas de cuidado. Havia um canto varrido com atenção, uma cadeira quebrada posicionada de forma a proteger do vento. Aquilo não era apenas um abrigo improvisado, era o último esforço de alguém que ainda lutava para manter um pouco de dignidade. Dona Alzira a recebeu com um leve aceno de cabeça. Não houve surpresa, apenas um cansaço profundo misturado com algo novo. Cautela. Mariana se sentou ao seu lado e, pela primeira vez, não falou imediatamente. O silêncio entre as duas já não era pesado, era compartilhado. Enquanto ajudava-a a organizar o pouco que havia ali dentro, Mariana começou a observar com mais atenção o interior da cabana. Sob tábuas soltas do chão de terra, algo duro chamou sua atenção. Ao afastar a poeira com cuidado, ela encontrou uma pequena caixa de madeira, antiga, fechada com um pano gasto. O coração bateu mais rápido. Não era curiosidade vazia, era a sensação de que aquela caixa guardava respostas que ninguém quis ouvir. Com as mãos trêmulas, Mariana abriu a caixa diante de Dona Alzira. Dentro havia cartas amareladas pelo tempo, fotografias antigas e um envelope cuidadosamente dobrado. As imagens mostravam uma mulher mais jovem, de postura firme, ao lado de uma casa simples, mas inteira. Nos olhos daquela mulher, Mariana reconheceu algo que jamais imaginaria ver ali: força. Dona Alzira demorou a falar. Quando finalmente começou, sua voz saiu baixa, quase quebrada. Aquela vida nas fotografias era dela. Anos atrás, ela possuía terras, uma família, uma história respeitada na região. Tudo foi perdido após uma traição silenciosa, assinaturas arrancadas sob engano, promessas nunca cumpridas. Quando percebeu, já era tarde demais. A família se afastou. O mundo seguiu em frente. Mariana sentiu uma mistura de choque e indignação. Não era apenas abandono, era apagamento. Aquela mulher não estava ali por escolha, nem por azar. Ela havia sido empurrada para fora da própria vida, lentamente, até desaparecer aos olhos de todos. O peso daquela descoberta caiu sobre Mariana com força. Pela primeira vez, ela entendeu que ajudar Dona Alzira não significava apenas oferecer comida ou abrigo temporário. Significava reconhecer sua história,
devolver-lhe a voz que foi arrancada junto com tudo o que possuía. Ao fechar a caixa, Mariana respirou fundo. A dor que carregava desde que ficou viúva encontrou ali um novo sentido. Ela não podia mudar o passado, mas podia se recusar a ser mais uma pessoa que fingiria não ver. Naquele momento, diante daquela cabana esquecida, Mariana tomou uma decisão silenciosa. Dona Alzira não seria mais invisível, e a partir dali, nenhuma das duas voltaria a ser a mesma. Mariana Lopes saiu da cabana com a caixa de madeira ainda ecoando em seus pensamentos. As cartas, as fotografias, a história roubada de Dona Alzira Ferreira, tudo aquilo pesava mais do que o próprio frio da Serra do Sol. Pela primeira vez desde que perdera o marido, Mariana não sentia apenas tristeza, sentia revolta, e junto com ela, uma clareza inesperada. Durante dias, ela voltou à cabana sempre que pôde, levava comida quente, remédios, conversava longamente com Dona Alzira, ouvindo detalhes que jamais estiveram nas cartas. Cada palavra confirmava o que Mariana já sabia. Aquela mulher não precisava apenas de ajuda momentânea, mas de alguém disposto a assumir uma responsabilidade que ninguém mais quis carregar. À noite, sozinha em casa, Mariana revivia tudo. Pensava em quantas mulheres envelheciam invisíveis, descartadas quando deixavam de ser úteis. Pensava também em si mesma, na viúva que aprendera a sobreviver sem pedir nada a ninguém. E foi nesse silêncio que uma decisão começou a tomar forma. Ela não podia devolver as terras, nem apagar as injustiças do passado, mas podia mudar o futuro imediato de Dona Alzira. Na manhã seguinte, Mariana chegou à cabana mais cedo do que de costume. Seu olhar já não era apenas compassivo, era determinado. Sentou-se diante de Dona Alzira e, com a voz firme, disse que ela não ficaria mais ali. Não era um convite, nem uma promessa vaga. Era uma decisão. Pela primeira vez em anos, alguém não perguntava o que Dona Alzira queria fazer. Alguém simplesmente se recusava a abandoná-la de novo. A resistência veio em silêncio. Dona Alzira baixou os olhos, como quem já tinha aprendido que esperança costuma cobrar caro. Mas Mariana não recuou. Explicou com paciência que havia um lugar simples onde ela poderia ficar, longe do frio, da solidão e do risco constante. Não era luxo, era dignidade. O dia da partida foi lento. Cada objeto da cabana parecia carregar um pedaço de dor antiga. A caixa de madeira foi a última coisa a ser levada. Quando deixaram a Serra do Sol, Dona Alzira olhou para trás apenas uma vez, não com saudade, mas com alívio. A mudança não foi fácil. Dona Alzira estranhava o silêncio sem vento, o chão firme sob os pés, a ideia de dormir sem medo. Mariana, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade crescer. Não havia garantias, apenas a certeza de que havia feito o que era certo. Com o tempo, algo inesperado aconteceu. Ao cuidar de Dona Alzira, Mariana começou a se curar também. A casa deixou de ser um espaço vazio. As conversas, mesmo breves, preenchiam lacunas que Mariana nem sabia que existiam. Não era uma família tradicional, nem um final perfeito, mas era real. Naquele momento, Mariana entendeu que algumas decisões mudam destinos não por serem grandiosas, mas por serem humanas. E, ao recusar virar o rosto, ela não salvou apenas Dona Alzira. Salvou a si mesma de continuar vivendo como se o mundo não pudesse mais ser transformado. O tempo passou devagar, como se respeitasse o ritmo frágil de Dona Alzira Ferreira. Longe da cabana esquecida da Serra do Sol, os dias começaram a ganhar uma forma diferente. Ainda simples, ainda silenciosos, mas já não eram vazios. Para Dona Alzira,
Acordar sem sentir o vento gelado no rosto era algo que ela ainda demorava a acreditar. Para Mariana Lopes, ver aquela mulher envelhecida sentada à mesa, tomando café quente, era a confirmação de que sua decisão não tinha sido em vão. A adaptação não foi fácil para nenhuma das duas. Dona Alzira carregava anos de desconfiança e medo. Às vezes, acordava assustada no meio da noite, convencida de que tudo aquilo era temporário, de que logo seria deixada para trás outra vez. Mariana, por sua vez, aprendia a lidar com uma responsabilidade que não estava nos planos de sua vida solitária. Mas, curiosamente, em vez de pesar, aquilo lhe trazia propósito. Com o passar das semanas, pequenas mudanças começaram a acontecer. Dona Alzira passou a falar mais, a contar histórias que nunca haviam sido escritas nas cartas da caixa de madeira. Falava de quando era jovem, de sonhos interrompidos, de como o silêncio imposto pela injustiça havia sido mais cruel do que a pobreza. Mariana ouvia tudo com atenção, entendendo que devolver dignidade não significava apagar o passado, mas permitir que ele fosse reconhecido. A casa, antes marcada pela ausência, começou a ganhar sinais de vida. Não havia luxo, nem conforto excessivo, mas havia presença. Havia alguém que perguntava se estava tudo bem, alguém que se importava. Para Dona Alzira, isso era algo quase inimaginável. Para Mariana, era a prova de que sua própria dor de viúva tinha encontrado um novo sentido. Certo dia, enquanto organizavam juntas a caixa de madeira, Mariana percebeu algo simples, mas poderoso. Dona Alzira já não se encolhia ao falar de si mesma. Seu olhar ainda era cansado, mas não mais apagado. Aquela mulher, que havia sido empurrada para fora da própria história, começava lentamente a se reconhecer novamente como alguém que existia, que importava. Mariana entendeu, então, que ajudar Dona Alzira não foi um ato isolado de bondade. Foi um encontro necessário entre duas mulheres feridas por diferentes formas de abandono. Uma perdeu o marido e o rumo. A outra perdeu tudo, inclusive o direito de ser lembrada. E juntas, sem promessas grandiosas, reconstruíram algo que nenhuma delas conseguiria sozinha. No fim, a história não falava sobre heroísmo, nem sobre finais perfeitos. Falava sobre escolha, sobre olhar para alguém que o mundo decidiu ignorar e dizer, com atitudes, você não está sozinha. Falava sobre mulheres que, mesmo quebradas, ainda encontram força para sustentar umas às outras. Porque, às vezes, não é o passado que define quem somos, mas quem decide ficar quando todos os outros vão embora. E naquele encontro improvável, Mariana e Dona Alzira provaram que um único gesto de humanidade pode mudar destinos, inclusive o de quem oferece ajuda. Com o passar dos dias, Mariana Lopes percebeu que o passado não ficava quieto apenas por ter sido revelado. A caixa de madeira, agora guardada com cuidado, continuava a chamar por atenção, não como um objeto antigo, mas como uma voz que insistia em ser escutada até o fim. Depois de tudo o que haviam vivido desde a Serra do Sol, Mariana entendeu que entrar no passado de Dona Alzira Ferreira não era curiosidade, era parte do cuidado. Em uma tarde calma, sentadas à mesa simples da casa, Mariana abriu novamente a caixa. Não havia pressa. Cada carta era lida devagar, cada fotografia observada com respeito. Dona Alzira começou a reconhecer datas, nomes, lugares. Às vezes parava no meio da frase, respirava fundo e retomava, como quem aprende a caminhar outra vez depois de uma longa queda. O passado, antes fragmentado pela dor, começava a ganhar contornos. As cartas revelavam uma mulher organizada, firme, que administrava a própria vida com dignidade.
Havia registros de terras, acordos simples, promessas escritas à mão. Não eram documentos grandiosos, mas eram provas suficientes de que Dona Alzira não fora descuidada nem fraca, fora enganada. Para Mariana, aquilo trouxe uma indignação silenciosa, porém transformadora. Ela passou a entender que a injustiça mais cruel não é a que tira bens, mas a que apaga histórias. Aos poucos, Dona Alzira começou a falar com mais clareza sobre os momentos que antecederam o abandono. Não buscava vingança, nem reparação impossível. Buscava sentido. Queria entender em que momento deixou de ser vista. Mariana escutava sem interromper, consciente de que ouvir também era uma forma de agir. Entre uma lembrança e outra, havia pausas longas, lágrimas contidas, mas também pequenos sorrisos, lembranças boas que resistiram ao tempo. Esse mergulho no passado teve um efeito inesperado nas duas. Para Dona Alzira, nomear o que aconteceu era como recuperar partes de si que haviam sido escondidas pela vergonha e pelo silêncio. Para Mariana, que carregava a própria dor desde a viuvez, acompanhar esse processo trouxe uma nova compreensão. O luto não é apenas perda, é também a ausência de testemunhas. E naquele espaço seguro, elas passaram a testemunhar uma à outra. Com o tempo, a caixa deixou de ser um símbolo de dor e se tornou um ponto de partida. Não para corrigir o que passou, mas para sustentar o presente. Dona Alzira começou a se arrumar com mais cuidado, a pedir para sair ao sol, a escolher o que queria comer. Gestos pequenos, mas cheios de significado. Mariana percebeu que devolver o passado não era possível, mas devolver autonomia, sim. Ao final de uma dessas tardes, Mariana fechou a caixa com delicadeza, não porque tudo estivesse resolvido, mas porque agora o passado tinha lugar. Não estava mais espalhado pela cabana esquecida, nem pesando como segredo. Estava reconhecido. Naquele instante, Mariana soube que o caminho percorrido, da solidão ao encontro, do encontro à decisão, da decisão ao cuidado, culminava ali, no direito de lembrar sem desaparecer. E entendeu que algumas histórias só mudam quando alguém tem coragem de entrar nelas com respeito, permanecer e ajudar a costurar o que foi rasgado. A revelação do passado de Dona Alzira Ferreira não ficou confinada àquela mesa simples, nem às tardes silenciosas entre cartas antigas e fotografias desbotadas. Ela começou a ecoar dentro de Mariana Lopes de uma forma que já não permitia neutralidade. Depois de ouvir tudo, de testemunhar cada detalhe da história roubada daquela mulher, Mariana entendeu que saber a verdade mudava tudo, inclusive a responsabilidade de quem a conhece. Nos dias seguintes, algo mudou na postura de Dona Alzira. Não foi imediato, nem dramático. Foi sutil. Ela passou a sustentar o olhar por mais tempo, a corrigir pequenos detalhes quando falava de si mesma. Já não se apresentava apenas como alguém sem ninguém, mas como alguém que teve uma vida antes do esquecimento. Aquilo não apagava a dor, mas a colocava em perspectiva. E essa mudança não passou despercebida por Mariana. Para Mariana, o impacto foi ainda mais profundo. Ela percebeu que ajudar Dona Alzira não era apenas um gesto de cuidado individual, mas um confronto direto com um sistema silencioso que permite que mulheres envelheçam invisíveis. O que mais a perturbava não era apenas a traição que levou Dona Alzira à perda de tudo, mas o fato de ninguém ter questionado, ninguém ter parado, ninguém ter feito o que ela, por acaso, fez ao não virar o rosto diante de uma cabana caída. Essa consciência trouxe noites sem sono. Mariana se perguntava quantas outras histórias semelhantes existiam, escondidas atrás de portas fechadas,
de parentes ausentes, de documentos esquecidos. Pensava também em si mesma, em como, após a morte do marido, sentiu-se reduzida a alguém que precisava seguir em frente em silêncio, como se dor tivesse prazo de validade. Pela primeira vez, ela percebeu que o silêncio imposto às mulheres assume muitas formas, mas sempre cobra o mesmo preço. Dona Alzira, por sua vez, começou a sentir o peso e a libertação da verdade ao mesmo tempo. Havia dias em que as lembranças vinham com força demais, trazendo uma tristeza antiga, quase física. Em outros, vinham acompanhadas de uma sensação inesperada de alívio. Falar, ser ouvida, não ser questionada, tudo isso devolvia a ela algo que havia perdido há muito tempo: legitimidade. A relação entre as duas se transformou. Já não era apenas cuidado e gratidão. Tornou-se uma aliança silenciosa. Mariana não prometia justiça formal, nem reparações impossíveis, mas prometia algo talvez mais raro: não permitir que aquela história fosse novamente enterrada. Dona Alzira, ao perceber isso, começou a confiar não apenas em Mariana, mas na possibilidade de existir sem pedir desculpas. O impacto da revelação também redefiniu o futuro. Mariana entendeu que não poderia simplesmente seguir ajudando da mesma forma. A verdade exigia mudança de postura, de intenção, de compromisso. A partir daquele momento, cada decisão, desde onde Dona Alzira viveria até como sua história seria contada, precisava respeitar quem ela foi e quem ainda poderia ser. No silêncio que se seguiu a essa compreensão, algo ficou claro para ambas. A verdade não resolve tudo, mas transforma. Ela rompe a lógica do abandono, expõe feridas escondidas e obriga escolhas. E naquele encontro improvável, duas mulheres aprenderam que conhecer a verdade não é o fim da história. É o ponto exato onde ela deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser dignidade. Depois de tudo o que foi revelado, Mariana Lopes sabia que não bastava sentir. A verdade, agora exposta, exigia movimento. Não um gesto impulsivo, mas ações firmes, pensadas, capazes de sustentar o que havia sido reconstruído entre ela e Dona Alzira Ferreira. Naquela manhã clara, Mariana acordou com a certeza de que o cuidado precisava sair do espaço íntimo e ganhar forma no mundo real. O primeiro passo foi simples, porém decisivo. Mariana procurou uma assistente social da região e contou a história com calma, sem exageros, sem pedidos dramáticos. Levou consigo cópias das cartas, fotografias e documentos encontrados na caixa de madeira. Não buscava acusar ninguém naquele momento. Buscava proteção e estabilidade para Dona Alzira. Pela primeira vez, a história deixou de ser apenas delas e passou a existir oficialmente. Em seguida, Mariana organizou a mudança definitiva. Encontrou uma pequena casa próxima, segura e iluminada, onde Dona Alzira pudesse viver com autonomia e dignidade. Não era um presente grandioso, mas um espaço onde ela pudesse fechar a porta à noite sem medo. O dia da mudança foi silencioso. Dona Alzira observava cada canto, tocava as paredes, sentava e se levantava devagar, como quem testa se aquilo é real. Mariana permaneceu ao lado, sem pressa, respeitando o tempo daquela mulher que passou anos sendo empurrada. As semanas seguintes foram de adaptação. Mariana estabeleceu rotinas claras, sem infantilizar, sem impor. Dona Alzira passou a decidir horários, escolher o que vestir, participar das pequenas decisões do dia a dia, gestos que pareciam banais, mas que reconstruíam algo essencial: controle sobre a própria vida. Aos poucos, a postura curvada deu lugar a movimentos mais firmes. O silêncio deixou de ser defesa e passou a ser escolha. Houve também conversas difíceis.
Mariana explicou que talvez a justiça formal nunca viesse, que nem todas as perdas poderiam ser reparadas. Dona Alzira ouviu sem se fechar. Ela já não esperava milagres, esperava respeito, e isso finalmente estava sendo oferecido. Juntas, decidiram que a história não seria usada como espetáculo, nem como denúncia vazia. Seria contada com cuidado, quando e se Dona Alzira quisesse. Esse processo também transformou Mariana. Ao assumir ações concretas, ela percebeu que sua própria dor havia mudado de lugar. Já não era um peso que a paralisava, mas uma experiência que a tornava mais atenta, mais responsável. Ela entendeu que ajudar alguém não é substituir escolhas, mas criar condições para que escolhas sejam possíveis. Em um fim de tarde, sentadas à porta da nova casa, Dona Alzira disse algo simples que marcou Mariana profundamente. Disse que, pela primeira vez em muito tempo, não sentia vergonha de existir. Não gratidão exagerada, não dependência, apenas alívio. Mariana entendeu então que aquela era a medida real do impacto das ações que havia tomado. A partir dali, nada voltou a ser como antes. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque o abandono havia sido interrompido. A história, antes empurrada para a margem, agora tinha continuidade. E, naquele gesto de responsabilidade silenciosa, Mariana e Dona Alzira provaram que agir, mesmo sem garantias, é o que transforma a verdade em dignidade e o encontro em mudança real. Com o passar dos meses, a vida começou a se reorganizar de um jeito que nenhuma das duas teria imaginado no dia em que se encontraram pela primeira vez, diante daquela cabana caída na Serra do Sol. Não foi uma transformação rápida, nem perfeita. Foi discreta, cotidiana, construída em pequenos gestos que, somados, mudaram tudo. Dona Alzira Ferreira passou a acordar com mais calma. O corpo ainda carregava as marcas dos anos de abandono, mas o olhar já não buscava o chão. Havia um ritmo novo em seus dias. O café preparado por ela mesma, a janela aberta para deixar o sol entrar, a escolha consciente de sair ou ficar. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém decidia por ela. E isso, mais do que qualquer conforto material, devolveu-lhe a sensação de existir plenamente. Mariana Lopes observava essas mudanças com uma mistura de cuidado e respeito. Ela já não sentia a urgência de salvar, nem o peso de ser a única responsável. O vínculo entre as duas havia amadurecido. Não era caridade nem obrigação moral. Era convivência. Era presença constante, sem cobranças, sem promessas exageradas. Algo que se parecia muito com família, embora nenhuma das duas tivesse usado essa palavra no início. A casa, antes silenciosa demais para Mariana e estranha demais para Dona Alzira, começou a ganhar memórias próprias, conversas ao entardecer, refeições simples compartilhadas, risos tímidos que surgiam sem aviso. Não havia passado glorificado, nem futuro idealizado. Havia apenas o agora, sustentado com dignidade, e isso era suficiente. Dona Alzira, aos poucos, passou a se interessar novamente pelas pessoas ao redor. Cumprimentava vizinhos, fazia pequenas caminhadas, sentava-se do lado de fora para observar a vida seguir. Não buscava reconhecimento nem reparação pública. Buscava pertencimento e encontrou, não em grandes discursos, mas no fato de ser vista e respeitada. Mariana, por sua vez, percebeu que também havia mudado profundamente. A mulher que caminhava sozinha para fugir do próprio silêncio já não existia da mesma forma. Ao cuidar de Dona Alzira, ela havia reconstruído partes de si que acreditava perdidas com a viuvez. Descobriu que a dor não desaparece, mas pode ganhar sentido quando deixa de ser solitária.
Em uma tarde tranquila, enquanto organizavam juntas algumas fotos antigas, Mariana teve uma compreensão clara. Aquela relação não nasceu de um plano, mas de um encontro. Um encontro entre duas mulheres marcadas por diferentes formas de perda, que escolheram não reproduzir o abandono que conheceram. Não havia dívida entre elas. Havia escolha mútua. Dona Alzira disse, quase como um comentário casual, que já não se sentia de fora do mundo. A frase simples carregava um peso imenso. Mariana entendeu que aquela era a verdadeira mudança. Não apenas sair da cabana, mas sair do lugar de invisibilidade. Assim, sem cerimônias, formou-se algo novo. Não uma família tradicional, não um final idealizado, mas um vínculo real, sustentado por respeito e cuidado. Um tipo de laço que não precisa de sangue para existir. E naquele cotidiano silencioso, longe da Serra do Sol, ficou claro que algumas histórias não terminam com justiça perfeita ou respostas completas. Elas terminam quando alguém finalmente pode viver sem medo de ser deixado para trás. Com o tempo, a história de Mariana Lopes e Dona Alzira Ferreira deixou de ser apenas sobre um encontro improvável. Tornou-se um espelho silencioso de tantas vidas que passam despercebidas todos os dias. Longe da cabana esquecida na Serra do Sol, o que permaneceu não foi a imagem da miséria, mas a lembrança do momento exato em que alguém decidiu não virar o rosto. Mariana, que um dia caminhou sozinha tentando fugir do próprio vazio, entendeu que recomeçar nem sempre significa esquecer. Às vezes, recomeçar é reconhecer a dor, a própria e a do outro, e permitir que ela seja vista. Ao longo daquele caminho, ela aprendeu que força não é ausência de sofrimento, mas a coragem de permanecer humana, mesmo quando tudo parece pedir indiferença. Dona Alzira, por sua vez, deixou de ser apenas a mulher que foi abandonada. Sua história, antes reduzida ao silêncio e à vergonha, ganhou voz, espaço e respeito. Não houve restituição perfeita, nem justiça completa, mas houve algo essencial: dignidade. E isso mudou tudo. Ela voltou a existir sem precisar se esconder, sem pedir desculpas por ocupar lugar. O que uniu essas duas mulheres não foi o acaso, mas a escolha. A escolha de escutar, de permanecer, de agir com responsabilidade quando seria mais fácil seguir em frente. Em um mundo que frequentemente exige que as mulheres sejam fortes em silêncio, elas criaram um espaço onde fragilidade não era fraqueza, mas ponto de encontro. A história não promete finais ideais. Não diz que todo gesto de bondade será recompensado, nem que toda injustiça será corrigida. O que ela mostra é algo mais real, que pequenas decisões têm o poder de interromper ciclos de abandono, que olhar, ouvir e agir podem mudar destinos, inclusive o de quem oferece ajuda. Talvez o maior ensinamento seja este: ninguém se torna invisível de um dia para o outro. A invisibilidade é construída quando olhares se desviam repetidamente. Mas ela também pode ser desfeita no instante em que alguém decide ver. Foi isso que Mariana fez. Foi isso que devolveu a Dona Alzira não apenas um lar, mas um lugar no mundo. Ao final, fica uma pergunta silenciosa para quem escuta essa história: quantas Dona Alziras existem ao nosso redor, esperando não por milagres, mas por humanidade? Quantas Marianas carregam dores próprias, sem perceber que nelas também existe a capacidade de transformar? Porque, no fim das contas, ajudar não é sobre salvar ninguém. É sobre escolher não abandonar. É sobre reconhecer que, mesmo em meio às perdas, ainda somos capazes de sustentar uns aos outros. E quando isso acontece, algo simples, mas profundo se revela.
O verdadeiro valor humano não está no que possuímos, mas no cuidado que somos capazes de oferecer.